Oi, babies! Eu sou Bieco e esse é o podcast Ecoanda. Mais um meado do ano chegando aí, né? Estamos no finalzinho de maio já, quase entrando em junho. Também não sei quando você vai estar escutando esse episódio, talvez pode ser até que já tenha acabado esse ano de 2025, né? Mas enfim, eu acho que não as coisas do princípio, né? Assim, de um pensamento lá do começo de, às vezes parece ser tarde, né? Já se passou, às vezes é melhor, é melhor começar lá em janeiro, que dá aquele gás todo e a gente vai seguindo aí durante o ano. Parece que não é a mesma coisa de começar no meado do ano, né? Ficou um pouco confuso essa introdução, mas o que eu quero trazer aqui neste episódio é que uma coisa vem se perpetuando demais, né? Já trouxe vários episódios. A temporada começou aí no comecinho desse ano, ali mais ou menos em fevereiro, né? Vamos de fevereiro, vamos jogar aqui fevereiro, né? E algumas coisas vêm se perpetuando em conversas que eu vou tendo com vocês, né? Em feedbacks, essas coisas todas. Que, aliás, quem quiser lá contactar, entrar em contato comigo, mandar um nude, uma coisinha. @Bieco, um B, 3 S, 2 Ks e um O, lá no Instagram. E muitas coisas, assim, assuntos de, né, conversas, temas, vamos de temas, né, de centro, assim, de clímax, de histórias de todos. É que, tipo, tá tudo passando tão rápido e parece que tá dando tudo tão bem pra todo mundo e pra mim, não sei o quê. E aquela vitimização de sempre, né, gente? Vamos ficar aqui entre a gente assim? É vitimização, aquela culpa de, às vezes, não ser bom o suficiente, que parece que, né, que não somos bons o suficiente, parece que tá todo mundo produzindo o tempo todo e você tá aí na mesmice no celular e os dias parecem que são iguais, né? Ou aquele grande hábito de procrastinar, né? Estamos viciados em procrastinar. É porque aquilo, procrastinar é normal do ser humano, a gente não querer fazer nada e tá tudo bem, não se culpe por isso. A gente só não pode fazer isso ser um hábito na nossa vida, sabe? Procrastinar uma vez ou outra, em um negocinho ou outro, um descansinho, a gente tem que ter essa permissão pra nós, né? Mas dar aquele maior tempo, maior porcentagem pra procrastinação é complicado. E onde se encaixa essas procrastinações? Às vezes é chegar em casa depois de um dia, todo mundo trabalha, né? Assim, no geral. Vamos assim no geralzão, que já passou aí não da meia idade, mas já tá um pouquinho adulto, né? Já saiu da escola, não tem aquela obrigação de escola, agora a obrigação é contas, é sustentar uma casa, ou sustentar a própria vida, né? Às vezes também não tem nem tanto essa preocupação, mas já trabalha e tem a sua renda fixa no mês, e você tem que cumprir horário, sabe, no mês, e acha que o seu dever de cada dia é, assim, para nós CLTs, né? Entregar ali o horário do CLT e já fiz meu dia e chegar em casa, tá ok, já fiz meu dia, já tá valendo a pena, né? Quem sou eu após isso? Quem sou eu além disso? Eu sou só o CLT, eu tenho que só entregar aquilo ali e já tá bom, sabe? Além disso, será que eu tenho força para ter uma produtividade, né? E que entra muito o buraquinho da procrastinação, é chegar em casa e achar que, já entreguei tudo que eu tinha que entregar hoje, já fiz o que tinha que entregar, em casa não tem mais nada para fazer, deixa eu só descansar que amanhã é um novo dia. E ficar dentro desses hábitos, né, desses vícios no geral, porque, ao meu ver, hábito e vício é quase a mesma coisa, né? Só que um é visto mais pro lado negativo e o outro pro lado mais positivo, mas ambos é praticamente a mesma coisa. E você ficar nesses pensamentos, nesse aconchegozinho de tipo, as vidas vai passando, os dias vão passando um atrás do outro, tudo muito igual, nada muda porque a sua realidade você está deixando a mesma. Então, se você já faz isso há anos e permanece na onde você tá aí, né? Então não tá fazendo nada de diferente. O que tende é as coisas permanecerem da forma que elas estão, né? Ou piorar. Sempre pode piorar. É bom levar isso na cabeça, né? Que sempre pode piorar. Mas se você tem alguns, vou dizer assim, metas, alguns planos de vidas para chegar um pouco mais para frente, não precisa ser necessariamente agora, mas o que que você está fazendo para chegar lá, sabe? Quais são os tipos de hábitos, de vícios diários que você está cometendo aí contigo, né? Coisas que você tem que tirar. Isso é uma coisa que a gente vem conversando muito,
né? Então, eu gosto de trazer essas coisas, essas pautas pro áudio, porque aí chegam em mais lares, em mais pessoas, né? Que às vezes não teve nem essa coragem de chegar e conversar e falar, ou às vezes não quer mesmo, né? Ou não se enxerga dentro desse problema. E quando eu trago como áudio, o que surge de gente nos feedbacks, de tipo, ai, nossa, isso, aquilo, eu fico, ai, que bom, tá chegando, sabe? Tá fazendo rodar aí, tá de fato ecoando, né? Os episódios. Mas vamos voltar aqui a pensar, né? Nesses hábitos, nesses vícios, que tipo, que às vezes coloca a gente mais no buraco, né? Que, ai, vou jogar assim mais pra minha realidade. Um tempo assim de uns 5 7 anos pra trás, né? Porque já faz 5 anos aí que eu trabalho e que minha realidade é outra. Mas eu ainda procrastino em muitas coisas, né? Isso a gente tem que reconhecer. A gente tem que pegar na frente ali do espelho, dar 3 tapas na cara e ver que a gente, assim, podemos ser também o vilão da nossa história, né? A procrastinação, a sabotagem, né? A autossabotagem, aquilo tudo, não só jogar em cima do outro, porque é sempre assim, né? É sempre fácil ser vítima e jogar a culpa em cima do outro e não pegar nada ali pra você e achar que tá bom e vamos viver assim, que, né? Não. Há muito tempinho atrás, eu virava assim, tipo, à noite jogando, né? Se não é uma coisa que te dá uma renda ali, assim, eu faço live, eu faço não sei o quê, então esse é o meu tipo de trabalho. Tá tudo bem, a gente tem que entender e separar as realidades, né? Mas aquela minha realidade de lá de trás era que eu não trabalhava, né? Tinha um conjunto de amigos que também viravam à noite, então a gente virava à noite, e esse que era meio a fuga da minha realidade. Uma coisa que muito raro eu consigo fazer hoje em dia. É virar à noite jogando jogo, fazendo alguma coisa assim, sabe? A gatinha já fica cansada muito antes disso. Mas era um hábito que eu tinha na época. Pode-se dizer até que um vício, né? A gente vai dar uma distinguida aí nos dois, mas pra mim é quase a mesma coisa, né? Mas hoje em dia, e lá atrás também, e relatos de vocês, e essa mistura toda, né? Tem muito disso, né? Desses hábitos, desses vícios que vai colocando a gente no buraco. Que é passar tempo demais no celular, né? Às vezes até uma comida em excesso. Às vezes você tá ali comendo pra passar uma ansiedade, pra controlar uma coisa e descontrola no outro, né? Comprar demais, eu venho falando bastante esse consumo excessivo, né? Nos últimos episódios dessa temporada, em alguns episódios da temporada passada, eu já venho alertando vocês, abrindo o olho de vocês pro consumismo, pra esse outro lado que se de fato será que a gente precisa dessa coisa toda de consumir, de comprar de mais e mais e mais, né? Tudo você precisa, ou só vai ser feliz quando tiver aquilo ali, sendo que não, a gente pode ser feliz com as coisas que a gente tem aqui agora, a gente pode começar a fazer nossos projetos com as coisas que a gente tem aqui agora, e depois a gente melhora, né? Assim segue. Comparação também tem muito disso, sedentarismo, né? A falta de exercício aí físico, de se estimular desse outro lado. Não tô falando pra ninguém ser fitness, ser doida da dieta, essas coisas, não, mas não se entregar, né? Completamente pra um sedentarismo, que aí já até mira numa preguiça. Aí cai numa procrastinação, aquelas coisas todas. Isso e muitas mais outras coisas que eu não citei, cai naquele desconforto de quando a gente quer ir contra o que o nosso corpo já acostumou há muito tempo, né? Ele já tá ali, ele naqueles coisas repetitivas de tipo, descansar, ver uma série aqui pra sempre, virar aqui à noite vendo série, isso, aquilo, não quero fazer um contrário, sei lá, quer estudar, quer absorver um conteúdo em si, sabe? Em cima, assim, do estudo. A gente tá cada vez mais na era do 2x, meus amores. 2x a gente não absorve nada. Eu sei que eu sofro muito desse mal. É uma coisa que eu reluto muito. Ainda vejo muito filmes em 2x, séries, vídeos no geral, sabe? É uma coisa que me pega muito. Tô caindo ali pra 1.25, vezes 5. Dá pra entender, né? Mas é uma coisa que me reluta muito, porque parece que cada vez mais a gente não absorve as coisas. E a dopamina, que essas coisas vai liberando assim pro nosso corpo, é cada vez muito maior, maior, maior. E o nosso corpo não tá sabendo lidar com isso ao passar dos anos, né? Com certeza, mais pra frente a gente vai ver muitos resultados ruins, né, disso tudo mais pra frente. A gente ainda tá aí no começo de era de internet, dessas coisas todas. É tudo muito novo, mano. Não tem, assim, praticamente 20 anos, sabe? Com essas coisas todas aí. Então, o nosso corpo tá começando a aprender, a entender, a ver isso tudo de fora e a lidar com isso, com essa geração da internet. Então, tenho certeza que daqui a 10, 20 anos a gente vai ter resultados às vezes mais catastróficos mais pra frente.
Mas se a gente aprender a lidar com isso tudo antes, agora parar, se ver, se absorver, né, se entender agora, as coisas tendem a melhorar, né? Porque a gente poderia ter começado antes, né? Poderia ter começado antes, era tempo, não sei o quê, mas não deu, não começou. Então, vamos começar agora. Agora é a segunda chance de começar, de ir, de fazer isso, sair dessa procrastinação, desses vícios, desses maus hábitos. Eu citei muito coisas ruins, né? Vamos jogar assim lá pro vícios, dos hábitos ruins, porque é aquilo, hábitos ruins, vícios, né? Hábitos bons, qual é o contrário de vícios? Vícios bons, será que existe? Mas é quase que esse hiperfoco em cima de alguma coisa, fazer sempre aquilo ali, né? No geralzão, assim. É mais ou menos isso, mas tem vícios do bem, tem hábitos do bem, tem hábitos do mal, né? Maus hábitos, e tem vícios que são completamente destruidores para nossa vida. Mas jogando só algumas coisinhas assim, sei lá, de uns hábitos, de uns vícios bons para sua vida que você pode acarretar, né? Começar a inserir, é mesmo o que eu já falei, assim, estudar, né? Uma treinada no dia a dia, planejar a vida, uma coisa que, nossa, o quanto que eu recebi de feedback de vocês de tipo, Mona, eu não fazia planilha, Mona, eu não planejava minha vida, eu não fazia listas, eu não tinha uma ambição, não procurava, né? Eu não tô dando esse mérito a mim que mostrei isso pra vocês, não. Porque se vocês chegaram até aqui, vocês se olha, meu Deus, a dicção, disponibilizaram o tempo de vocês pra escutar, é vocês que estão correndo atrás, sabe? Só tô aqui entregando conteúdo e ao meu ver, né? Nenhuma coisa assim, sabe? Profissional, não. Vocês que estão fazendo valer a pena um ensinamento, uma coisa que eu trago aqui para que influenciou assim, dando bem pra mim, né? Então, o mérito também é completamente de vocês, né? Nem 50-50%, sabe? Às vezes o mérito é mais de vocês, de estar correndo atrás, de pesquisar mais, de fazer acontecer, porque é muito difícil a gente sair desse vício que a gente, esses hábitos, né, no geral, que a gente já leva aí a vida há anos, há 5, 10 anos fazendo a mesma coisa. Você quebrar isso é muito complicado, é muito difícil, é muito desconfortante você sair de um vício, sair de um hábito. Quando você consegue controlar isso de fora, mano, você se sente até com superpoder, porque, né, em algumas áreas eu tô nesse ambiente, mas em muitas outras áreas ainda não. Tô nesse caminho de estar aí, né, tentando reformular meus hábitos, é os pensamentos, sabe? É tudo isso conecta ali com a sua energia e às vezes te faz decair ou aumentar, né? Se sentir ali um pouquinho mais pro alto. Mas os nossos comportamentos atual, né? Assim, para parar para pensar, como eu falei assim, fazer lista, fazer aquelas coisas toda de planejamento para o futuro, sei lá, durante um ano, durante os meses, durante a semana, os dias. Isso é muito bom. Mas você já parou para se perguntar, né? Os seus hábitos atuais, né? Como já tô trazendo aqui nesse episódio, de tipo, você se chegar na frente do espelho e ver todos os seus hábitos atuais, todos os seus vícios atuais, o que que eles te acrescentam, o que que eles melhoram, o que que eles pioram na sua vida, o que vem acontecendo, o que que você vem fazendo que você, sabe, você mesmo sabe que não aguenta mais e às vezes só faz aquilo ali por repetição, por estar sempre fazendo e o cérebro já te bota ali um conforto de, né? Ele sabe muito bem que se você sair daquela rota ali, daquele confortinho, vai te causar um certo prejuízo, né? Que é um tempinho ali para melhorar as coisas, então você se sente confortável estar no mesmo lugar que você está, mas isso vai te fazer mal para um restante da vida. A gente nem sabe quanto tempo a gente ainda tem aqui, né? Então é bom começar a pensar no futuro não de uma forma ansiosa, de uma forma que tipo você tá fazendo o agora o bem para você lá na frente não plantar o mal. Nona, o que eu trabalho com muitas pessoas mais experientes do que eu, né? E o que eu vejo de gente que começou a fazer um exercício, que começou a beber uma água, que começou a usar um protetor solar, sabe? Só por eu falar o meu dia a dia, o que eu faço, aquelas coisas todas, não influenciando os outros, não. Pode até influenciar, né? Mas não naquela tecla de ser a chata do rolê, de tipo, ai, gente, faz isso, faz isso. Não, eu só falo aquilo, ai, sua pele tá tão boa, eu falo, bebo água e uso protetor, e sabe, e sigo a minha vida. Se a pessoa quiser observar aquilo ali pra ela e viver e fazer, ela vai pegar e vai fazer e vai ver que melhora. Então, como eu tava falando, como eu trabalho com muitas pessoas, assim, que são mais experientes na vida, né? E começaram muitas coisas, não que tardiamente, eu não acho que seja tarde, né? Como eu falei, tem sempre uma segunda chance. Pode ser que
Tu não fez ali na primeira chance, mas tu fazendo na segunda, já perdeu um tempinho, mas você pode fazer, né? O importante é começar a fazer, seja lá do tempo que for. Mas muita gente que começou a fazer exercício, que começou a beber água e viu uma melhora, sabe, em pouco tempo e saber que, tipo, chegou num estágio que poderia ter remediado, poderia ter feito alguma coisinha antes, sabe? Se prevenido, vamos de prevenção. Poderia ter prevenido antes para não chegar no estágio que tava. Então, nós, jovenzinhas, eu nem tanto mais, né? A inteligência artificial ela também envelhece, mas nós que estamos aí já, né, tipo, estamos um tempinho atrás deles e dá pra gente correr e fazer isso melhor. Então, é um exercício, é uma água, é um protetor, se cuidar bem, se tratar com amor, tratar o seu mental melhor ainda. Ah, meu Deus, pare de tratar os outros da rua melhor do que você se trata e você trata os seus de casa. Isso não dá, não dá, não, essa conta não fecha, sabe? É não se entregar muito assim aos problemas de trabalho. Nossa, o que eu vejo de gente adoecendo por causa de problemas de trabalho. Meu amor, aquilo ali só vai levar a tua saúde mental, o teu físico, o teu tudo e eles vão substituir por outro. Você vai ficar toda escangalhada, quebrada, se você permanecer viva, né? Tem isso também pra parar pra pensar. Aí quando cai nessa pergunta, né, de quais são os meus comportamentos que estão batendo agora pra vida que eu quero no futuro, né? Ai, sei lá, eu não tenho um fundo de emergência, né? Uma reserva assim de emergência. Sempre acontece as coisas, eu não tenho um dinheiro guardado, não sei o quê. Essa é a sua meta de futuro, ter uma emergência guardada? O que que você pode fazer? Onde você pode parar de gastar? Aonde você pode investir, né? Porque muito pouco se fala. Parece que eu tô virando um coach, né? Eu tô falando muito de investimento, dessas coisas todas, como se eu estivesse trabalhando com alguma coisa dessas, assim, mas é de pessoa real pra pessoa real, sabe, gente? Depois que eu mudei de fato alguns certos hábitos, parando de, tipo, comprar coisas no avulso, no impulso, pra fugir de uma realidade. Eu vi que melhorou muito a minha vida, então por isso que eu quero trazer isso, sabe? Essa realidade minha atual. Pode ser que seja um pouquinho chata, mas é diferente, sabe? É uma coisa que tá me fazendo bem. Eu acredito um pouquinho assim, 1%, que possa fazer bem pra vocês, possa fazer enxergar esse outro lado de tipo, também, meus amores, eu sou a culpada de estar dando tudo errado na minha vida, deixa eu parar isso, deixa eu fazer aquilo, né? E fazendo essa reflexão em cima dessas perguntas que eu trouxe até aqui agora no episódio, é você ver se de fato você tá fazendo coisas que, né, seus hábitos estão agregando para um futuro que você quer bom, legal, ok, né? A gente tem que rever muito, tem que se estudar muito, tem que se entender muito e ter muita paciência com você no processo, porque quando você alinha ali, vê o que de fato você quer tirar, o que você não quer permanecer, sabe? Todo mundo já passou por isso. Acho que é impossível uma pessoa que não, que tipo, ai, tá com noites de insônia, perdendo noite, como eu já falei, né? Virava as noites jogando, ia dormir de manhã. Aí eu tinha o que na minha cabeça? Não, hoje eu vou passar o dia todo sem dormir, né? Vou virar a noite jogando. Não vou dormir de manhã, não vou dormir outro dia todo, e no dia seguinte eu volto a dormir no horário normal. Aí dá umas 10 horas, eu durmo no meu horário normal e de manhã eu acordo de manhã, né? No outro dia eu acordo de manhã e assim vou seguindo a minha vida pra poder regular meu sono. E acha que é assim que normal não é. No dia seguinte você vai sentir o sono descomunal porque você não dormiu durante a noite. Você vai apagar e de noite de novo. Você pode até dormir um pouquinho de noite, você vai acordar antes, você vai acordar e vai ficar completamente desregulada, sabe? Isso pra várias áreas da nossa vida. Muita coisa que a gente quer parar de fazer, muita coisa que a gente quer melhorar, muita coisa que a gente. Vícios mais pesadão, sabe? Hábitos mais pesadões da nossa vida que a gente quer tirar. No geral, no geral, no geral, desde um fumo, desde drogas, desde consumo, sei lá, de uma pornografia, sabe? É no geral, a gente, no âmbito, é não saber o limite no trabalho, não saber dividir o nosso tempo, sei lá, para o nosso pessoal, para o nosso mental, para o nosso físico, para o nosso espiritual. Isso tudo tem que estar muito alinhado para saber dar certo, sabe? Esse processo é exaustivo, é desgastante, é aterrorizante. Eu tô falando palavras, não sei se difíceis, mas bem diferentes para poder entender que, tipo, sai da nossa zona ali de conforto, né? E você botar essas metas que de uma certa forma são irreais, de como eu falei, ai, não vou dormir, no dia seguinte vai voltar tudo normal, vou fazer e vou parar, não vou assistir mais isso, e vou deixar o celular de lado, sabe? Que às vezes o vício também do celular não é você deixando o celular completamente de lado que vai te deixar bem assim, não, sabe? Às vezes você precisa estar consumindo, mas de uma forma mais moderada as coisas, sabe? Não é você cortar as coisas também completamente do zero, não.
né? Não é você fazer essa meta surreal porque você faz desistir mesmo, faz querer desistir porque o seu cérebro acha que você não é capaz daquilo ali. Você viveu tanto tempo consumindo, fazendo aquelas coisas que ele acha um pouco irreal, sabe? E do nada, do 100 pro zero, né? É um pouco impossível. Então, é ir diminuindo aos poucos, é ter paciência com todo esse processo, sabe? É tudo muito, muito, muito devagar. Entender que, tipo, hábitos, né? Metas, não, hábitos e vícios. Vamos de hábitos e vícios primeiro. Hábitos e vícios, eles vão gerar pra gente coisas boas ou coisas ruins, né? E dentro dessas coisas também lá na frente tem recompensas enhas. É quase que, vamos lá, eu sei que tem muita LOLzeira aqui, né? Já comprou um passe do LOL, você vai ter que farmar ele, vai ter que ganhar uma XPzinha, né? Experiência pra poder ir subindo. É quase que isso, hábitos e vícios e hábitos e vícios e vícios e hábitos na nossa vida. A gente vai farmando aquilo ali em cima daquele vício ruim, daquele vício bom, daquele hábito ruim, daquele hábito bom, e a gente vai farmando e vai ganhando recompensas em cima dessas coisas, né? Ah, eu tenho um hábito bom de, sei lá, fazer exercícios físicos. Quais são as recompensas? Você vai ter uma fadiga melhor. Será que fadiga é só ruim? Ah, não sei agora, tá vendo? Às vezes eu preciso, acho que, estudar mais, que aí vai ter recompensa de quê? Ser um pouco mais inteligente, ser um pouco mais didático. Mas voltando pro exercício, ai, é ter uma respiração melhor, sabe? Uma elasticidade dependendo do exercício, aquelas coisas todas. Ai, um hábito ruim, um vício ruim que eu tenho, né? Sei lá, fumar, como drogas, álcool, essas coisas todas. Quais são as recompensas? É acabar com o seu corpo, de uma certa forma, não ter uma respiração boa, né? Cada vez ofegante, aquelas coisas todas. Já chega o Covid, já estragou a gente completamente, né? Então, é de fato ter toda a visualização disso tudo, de todos os hábitos, de todos os vícios, listar isso tudo. Eu sei que é um processo árduo, como já disse, é uma coisa que demora, às vezes também nem demora tanto, não, sabe? Porque o nosso cérebro fala tanto assim, vai sair da zona de conforto, vai demorar tanto, isso é tão difícil. Mas se você não começar, você não vai entender o tanto de tempo que você precisa lidar com aquilo ali. E às vezes é uma coisa que pode demorar dias, semanas e passar rapidinho você entrar naquele novo hábito, naqueles novos vícios, coisas boas para sua vida, sabe? Que vai te acrescentar desde um estudo, quero ter um hábito de estudar pelo menos um pouquinho todo dia. É isso que vai te fazer melhorar cada vez mais, sabe? Não precisa sentar e ler uma apostila num dia todo. Não, é um texto, é um trecho, é uma palavra que você não conhece. Quero aprender uma língua. É uma frase, foca naquela frase ali naquele dia, naquela semana, aquela palavra naquela semana. Escuta, escuta músicas com aquela palavra, vai entendendo coisas, sabe? Vai moldando ao seu dia a dia. Mas eu não tenho tempo. Isso daí também é papo para outro podcast, para outro episódio, que é muita reclamação de não ter tempo, sendo que eu já venho falando muito, muito coisa que tem umas 24 horas iguais, né? Claro que cada um tem 24 horas vamos dizer assim, de umas regalias, 24 horas diferentes da nossa, né? Mas querendo ou não, dentro dessas 24 horas da CLT, da complicadinha, né? E também tem os 6 por um. Eu falei, é um outro podcast isso. Só sei que com esforço, eu sei que é muito, muito, muito difícil para muitos, mas com esforço a gente consegue inserir uma coisinha ou outra, né, de hábitos, de mudança ali na nossa rotina, mesmo sendo caótica, mesmo não tendo tempo, a gente consegue dar uma inseridinha em coisas novas e muda até as coisas, sabe? Quando você muda assim uma perspectiva, umas coisas, você começa a ver até a vida de uma outra forma, né? Então, tem tanta videoaula, tanta coisa aí, perco, não sei, tantas horas numa condução para ir e voltar pro trabalho. Sei lá, vamos baixar umas videoaulas, uns podcasts, algumas coisas que acrescente na nossa vida, né? Às vezes não é só assistir série, não. Não que assistir série seja ruim, é como eu falei lá atrás. Procrastinar é normal, a gente tem o nosso tempinho para se curtir, para se entender, para se descansar, faz parte, é normal. Mas morar dentro disso, fazer isso um hábito, fazer umas coisas assim que suga ali você completamente, aí que é ruim, né? A gente tem que evitar essas atitudes, essas coisas que nos causam essas coisinhas todas. Então vamos começar aos poucos, né? Que a gente vai muito longe. E planejar tudo vai ser sempre o foco, porque não tem como a gente mudar um resultado, né? Um resultado atual, sem mudar as atitudes. Então, essas atitudes precisam de um planejamento, precisam de um foco, precisam de um discernimento, de um caminho onde você vai planilhar ali e focar, sabe? E
pouquinho em pouquinho e se tratando com amor sempre, para mudar esses hábitos ruins em bons, para mudar esses vícios ruins em coisas boas, para mudar a sua realidade, né? Sair desse vitimismo, sair desse cansaço, sair disso tudo. Isso tudo eu tô trazendo mais pro lado físico, sabe? Pro lado corporal. Pode se casar um pouco ali com o mental, ok, mas nada, não tô jogando nada aqui pro espiritual, nada disso. Daí são outros assuntos, sabe? O lado espiritual, o lado de 24 horas, é tudo um outro tipo de podcast, um outro tipo de episódio. Vamos focar muito mais aqui nesses hábitos e vícios no geral que a gente faz. Às vezes, muito que, como eu já disse, né? É uma coisa que a gente fica tão é, acostumado de fazer que faz até inconscientemente. Uma coisa ali que tá no piloto automático completamente. Então, vamos começar a evitar esses hábitos, né? Que causam esses tipos de coisa, porque a vida ela é feita daquilo que a gente repete. Então, se continuar repetindo, vai dar ruim. Já tá dando ruim, você quer continuar dando ruim pra você? Então, não, né? Vamos mudar esses hábitos, mudar essas coisas, vamos recapitular todos esses tipos de comportamentos ruins, né? Que é aquilo, viver no automático é um comportamento ruim. Se a gente não tem uma noção dos nossos dias, parece que tá tudo passando tão rápido, não sei o que, aquilo outro. É que a gente tá vivendo no automático, tá vivendo dia após dia e não tá curtindo o momento. As pessoas que estão ali na volta não tá se curtindo, sabe? Isso é muito no piloto automático. E uma hora vai dar pifê. Não dá, gata. Você vai pifar e ferrou. E, assim, comportamento ruim que eu posso dizer também, quando a gente se anula dizendo sim pra tudo. Ai, sim, vou fazer isso. Ai, no trabalho eu vou ficar sim até depois do horário. Ai, sim. Ai, pra amigo, sim. Aí você, dentro desses vários sims, tem muitos nãos que você diz pra você, sabe? Isso é um comportamento, um hábito, um vício muito ruim de dizer sim pra tudo, achar que pode carregar tudo nas costas. Às vezes você não tá dando conta ali do seu e quer carregar mais coisa nas costas, entender que o não também faz bem, sabe? É entender que, tipo, ai, estou cheio de coisa pra fazer, eu vou recusar isso, vou recusar aquilo, né? O problema é aquilo, quando essas coisas geram dinheiro e faz a gente pagar nossas contas, né? Mas é aquilo que eu sempre gosto de falar, é você trazer pra sua realidade, sabe? Aqui eu tô dizendo tudo muito baseado na minha realidade, em coisas que deram certo pra mim, que eu creio que com um ajuste ou outro vai dar certo pra vocês também fazendo, sabe? Então, é levar pra realidade de vocês e entender que temos limites, né? Passar horas no celular também sempre vai ser ruim pra gente, né? Olha, muita gente já tá entendendo isso, que essas horas, essa dopamina, essa imersão dentro do celular, só rolando feed, sem nenhum consumo de coisa de fato que vá acrescentar ali na sua vida, sabe? É um conteúdo que você vai escutar, vai ver ali, 2 segundos depois acabou e não absorveu e passou. Às vezes são curiosidades até bacanas, coisas legais, porque nem só de coisa ruim é feita a internet, né? Mas desse modo de viver que tá tudo tão rápido, você não absorve mais nada, não aprende, não entende, não absorve. Já falei absorve, né? Fala várias vezes absorve. E se planejar sem estratégia. Não adianta a gente também começar a se planejar sem nenhuma estratégia, sem nenhum foco no futuro, sem nenhuma ambição de querer, porque o planejamento ele vai reverberar em alguma coisa, né? Vai te trazer frutos, vai te trazer recompensas, como eu já disse. Então tem que ter planejamento em cima, baseado de fato em coisas, né? Para você voltar ali. Então são comportamentos muito ruins, né? Então parar também para pensar, sei lá, nos nossos hábitos diários, né? Como eu já disse, né? Parar para pensar nas ações, nas coisas que fazemos, nesses hábitos, nessas coisas todas, o que que é ruim dentro disso tudo, porque, como eu já disse, hábitos e vícios também tendem a ir pro lado bom, então é só saber dosar, né? E para pensar, é um convitezinho muito básico, parar para pensar nisso tudo, listar para você fazer mudar, né? E parar também de se comparar com os outros. Sempre aperto nessa tecla porque isso é muito grande, o feedback disso em cima disso, nossa, você vê outras realidades, nossa, mano, para de comparar a sua realidade com outras realidades. Somos seres indivíduos diferentes, apesar de crescer junto, pode ser até crescer na mesma casa. Ai, mas meu irmão é mais novo que eu, já faz isso e mano, o tempo para cada um é diferente, né? Temos de ter as 24 horas iguais, o tempo é diferente para cada um, né? Cada um
vai conseguir fazer o que dá pra fazer aquilo ali dentro do seu tempo e parar de comparar mesmo. Se um tá dando bem, outro não tá, como que você tá. Quais são os comportamentos dos outros? Quais são os vícios dos outros, sabe? A gente não tá 24 horas com uma pessoa. A gente vê ali os 15 segundos no Instagram, no Reels, no negocinho, e acha que aquilo ali é a vida da pessoa, tá perpetuada naquilo ali. Mas às vezes não é. A gente mesmo não sabe, né? Porque tem muito daquele pensamento também de, ai, a pessoa só faz coisa ruim e tá vencendo na vida, né? Às vezes é a gente também fazer coisa ruim pra vencer na vida. Ai, que ódio. Não, não leva isso não, tá? Apaga isso da memória de vocês. Mas voltando pro o que pode fazer de bom, né, dentro disso tudo, nesse pensamento, que é estudar mais com intenção, né? Fazer as planilhas, como eu falei lá atrás, né? Ai, planejar um futuro sem estratégia é planejar com estratégia, é estudar com intenção. Eu quero aprender uma língua, eu quero aprender, sei lá, um tarô, um livro de magia, estudar sobre alguma coisa, ler biografia de não sei quem, estudar sobre um artista, quero abrir um canal, quero fazer um podcast, quero, sei lá, ser produtor musical. O que que você pode fazer no seu dia a dia? O que você pode inserir? Nem que seja um minuto, sabe, do seu dia, pra você ir aumentando gradualmente. Você não pode parar nesse minuto pra sempre, porque também, né, tudo tem que ser em constante evolução. Pra você ir absorvendo mais coisas desse assunto e entrando naturalmente no seu dia a dia, pra você não ter esse baque de uma hora pra outra, você não querer dormir o dia todo pra chegar à noite e você regular sua noite de sono, né? Não, não vai ser assim muito não. Então, começa a planejar com mais propósito, estudar com mais intenção, focar em uma coisa de cada vez. Isso é muito importante. Faz mais de listinha, sei lá, desde o que você quer comprar, do que você quer chegar, do que você quer fazer no seu ano, né? Nos seus projetos, o que você quer alcançar. Um ano às vezes passa muito rápido. Joga ali pra 2, 3, 4, até 5 anos. Vamos de 5 anos assim que dá uma coisa que dá pra dar uma visualizada, né? Apesar que a gente muda tanto, né? Às vezes, no decorrer desse caminho também você entender que os seus quereres mudam, né? Se tratar com amor, lembra? É você dançar conforme a sua música, né? Mas dentro disso tudo, de uma coisa por vez, isso é muito essencial. Nossa, o quanto que já deu de errado do pessoal. É, né, assim, no pessoal, assim, de tipo, de pessoas que convivem comigo, de eu ver das pessoas mirando em várias coisas e fazer tudo com nenhuma maestria, sabe? E ver pessoas mirando em uma coisa só, entregando uma coisa só, entregando com muita qualidade. E isso leva pra minha vida, eu sempre fui disso, de tipo, não pegar muita coisa por meio. Apesar que de um tempo pra cá, né, tem como, às vezes a gente tem que fazer malabarismo, mas entende? Você se enxerga ali e vê que, tipo, tá, peguei um monte de coisa e não entreguei nada, e o que eu entreguei não gostei, sabe? É uma coisa por vez, é se entender. E quando você vê que tá acontecendo isso também com uma pessoa perto de você, dá um toquezinho, né? Vamos levar essas coisinhas em diante, vamos dar uma ecoada nesses coisinhos, né? Porque não adianta a gente também saber e guardar só pra si, né? Porque uma evolução é constante na sociedade, pra todo mundo evoluir junto. E respeitar o próprio ritmo, né? Como eu já venho citado aqui, falado bastante várias e várias vezes. Respeitar o ritmo. Nossa, várias coisas aqui que eu tô falando aqui nesse episódio, meio que não caiu no episódio passado, né? Que eu fiz 29 anos, eu botei 29 coisas que eu aprendi durante a vida. Nossa. Tem tanta coisa que não entrou, tanta coisa que não veio ali, tanta coisa que depois eu escutando o episódio, editando, vendo assim, eu parava pra pensar. E no meu dia a dia mesmo, sabe? Fazendo listas de coisas a mais que eu aprendi muito nessa vida, coisas que eu aprendi, eu não quero fazer errado jamais, nunca mais, sabe? Que eu sei que é só um atraso de vida e não faz a gente evoluir de jeito nenhum. Eu fico, nossa, 29 foi tanta pouquinha coisa. Talvez, sei lá, a parte 2, 3, 4, 5, 7 desse episódio, porque é muita coisa que a gente aprende, né? E guardar só isso pra gente e ver que tem mais. Foi o intuito do Ecoando quando começou, né? É ver que tem. Isso existe, né? No começo lá, eu não sabia de onde ia dar isso tudo, mas eu queria saber se existisse pessoas que pensavam da mesma forma que eu, que tinham uma coisa ali da mesma sintonia pra entender. E quando você vê que tem um monte de gente que pensa igual, que tá ali, sabe, uma comunidade mesmo, eu sou cada vez mais grata por vocês. Então. Ai, se minha evolução tende hoje a ser da forma que tá, também tem muito a ver com o podcast, muito a ver com vocês, então tem como não agradecer, né? Como eu já disse, respeitar o seu próprio ritmo, né? Fazer com constância. Nossa, isso cai muito dentro do podcast aqui pra mim também. Nossa, no começo era difícil, um episódio por semana. Tá sendo difícil no atual conjuntura aqui do momento, né? Mas é uma coisa que eu já sei lidar mais, então eu sei que constância é a chave do negócio. Quando você começa a fazer ali
Como eu já falei, bem pequeno, pouquinhas coisas. Faz 10 gramas por dia, 20, 30, assim vai indo, vai aumentando. Não também precisa aumentar o dobro, não. Ai, sei lá, quero fazer um exercício, eu só consigo fazer 5 agachamentos. Faz 5 agachamentos durante uma semana. Segunda semana, eu tô conseguindo fazer 6 de agachamento. Tu não precisa pular pra 10, faz 6 todo dia. Ai, não tô conseguindo fazer 6, continua no 5. Uma hora, seu corpo, quando acostumar, você vai pro 6. Uma hora tu vai estar fazendo 100 agachamentos. Vai demorar? Demora, mas é tudo um processo, né? É tudo com respeito, tudo no seu ritmo. Da mesma forma que fulaninho, ai, fulaninho com 200 dias de academia tá assim. Você com 200 dias de academia pode ser que não esteja da mesma forma, sabe? Um corpo é um corpo, uma cabeça é uma cabeça, um mental é um mental. E nisso tudo a gente vai indo, né? Pra eliminar toda essa procrastinação, que isso também é um comportamento bom, é você eliminar aos poucos. E procrastinação, como eu já disse, é uma coisa muito normal. Então a gente vai ter ali como normal, ter como, ai, não consigo sair disso, não consigo, tô tão aqui no meu aconcheguinho, sabe? Eu vou continuar aqui procrastinando. E, cara, tá tudo bem procrastinar, como eu já falei, é normal. É a gente entender também que não cai naquela culpa, né? Como alguns já sabem, que vai me acompanhando, tipo, eu já tô fazendo exercício, umas coisinhas assim já tem um tempinho, né? Já tem um tempinho que eu tô fazendo. Aí do nada, às vezes tem um dia que dá aquele cansaço mental, que tem uma trevas que vem querendo arrastar a gente. Eu entendo meu corpo, eu entendo meu limite, falo assim, não, tá. Amanhã eu posso fazer o dobro, ou também não, se eu não quiser fazer o dobro, tá tudo bem, não precisa com essas cobranças mentais, é eu com eu, sabe? Mas entender que se meu corpo quer descansar, se eu quero procrastinar de fato naquele dia ali, eu vou chegar, sei lá, uma segunda-feira que foi um caos, eu quero só chegar em casa e dormir. Não quero fazer nada, 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 nada. Chega, dorme, dorme e não faz nada. Mas na terça-feira acorda com ânimo de quê? Saber que recarregou ali suas energias, que o seu mental tá preparado para aquela semana, que você quer fazer tudo da forma que você já estava fazendo, sabe? Não cair no buraquinho da procrastinação de novo, não. Porque tem muito disso. Dentro da constância, tem muita coisa que te arrasta pra você voltar lá pra sua base, que era não fazer nada, sabe? No geral, no tudo, no tudo, no tudo. Porque é mais fácil a gente não fazer nada do que viver em cima de todos esses desconfortos. Então vocês me prometem que vão mudar esses hábitos, esses vícios aí, tirar, né? É como. Eu não sei se deu pra entender, assim. Eu joguei mais por alto algumas coisas que eu já mudei na minha vida. Mas se vocês quiserem, ai, fiquei um pouco confusa, não entendi. O que que melhorou pra você? O que que você fez, assim? Qual foi o seu hábito que você começou a mudar e quis. E qual foi o resultado? É aquilo que eu já falei, eu não trago muita coisa muito, muito pessoal, porque vai ser diferente pra mim, vai ser diferente pra vocês. Mas se vocês quiserem conversar, vai estar sempre aberta lá minha direct no Instagram. Tô sempre conversando com vocês. Pode chegar, pode, né, fazer moradinha comigo. Sou amiguinha de vocês, a gente conversa, troca ideias, sabe? Vocês trazem muita também despertar pra dentro de mim. Então, quero estar sempre tendo essa ligação com vocês. Então, gatinha, seja lá onde você estiver escutando, no Spotify, YouTube, né? Compartilha com as pessoas. Vamos fazer chegar, ecoar, de fato, essas mensagens que eu venho trazendo aqui pra vocês. Se te faz bem, né? Você, ai, tá legal. Vai lá, compartilha com seus amiguinhos. Vamos fazer girar essa rodinha, né? Porque fazer a gente, né, ai, morrer com certas, como dizer assim, com certa sabedoria, não dá não. Vamos fazendo girar pra frente e seguir os sonhos de vocês cada vez mais, né? Não se anular mais e jogar todas essas distrações, né? Vamos recapitular, né? Todo o episódio. É jogar todas essas distrações que te viciam, né? Que parecem muito inofensivas, né? Mas lá no fundinho elas te sabotam, né? Elas deixam seus sonhos mais de lado, elas te deixam de lado. Todas essas sabotagens, todo esse consumo excessivo de vida alheia. Vamos produzir mais o nosso conteúdo, a nossa mais coisa, fazer pra gente, viver o pra gente, porque tem muito disso também, né? Tá fazendo conteúdo, assim, eu quero viver, mas também pra mostrar pros outros que eu tô bem, não sei o quê, porque hoje em dia com internet é tudo isso, né? Tudo é voltado pra ser postado, pra ser mostrado na internet, né? E botando muito na sua cabeça que a mudança começa sempre no rasinho, sempre no invisível, né? Nos hábitos repetidos todos os dias. Todos os dias você vai começar a repetir,
Quer, não consigo todos os dias. Faz uma vez na semana, 2 vezes na semana, e assim vai indo gradualmente, como eu já falei pra vocês, é tudo gradual, é tudo devagar, não tem como a gente arrancar nada da gente pro dia, assim, é do dia pra noite ou da noite pro dia. Tanto faz da forma que você pensa aí, mas não tem, né? Não tem como arrancar. Tanto, sei lá, uma fixação de você em um assunto que já não te faz bem, a um ser humano, né? Muitas dependências emocionais cabem nessas coisas também de hábitos, de vícios, de coisas que você ainda continua consumindo da outra pessoa, né? Que eu lembro até hoje que tem acho que foi um Disque Bi, né, sobre dependência emocional das outras pessoas. Eu não sei nem se eu concordo muito com as coisas que eu já falei lá no passado, né? Mas tem muito disso, de hábitos repetitivos na nossa vida. Às vezes a gente faz deixar morada assim para pessoas que ciclos falidos e coisas que já não nos acrescentam mais, saber que essa roda tem que girar, hein? Leva isso para a vida de vocês, a roda tem que girar. Não deixa essa roda parada não, né? E o nosso cérebro, ele vai sempre viciar no que é familiar pra gente, no que mudar de uma noite pro dia, né? Como eu já falei assim, mudar toda essa repetição, ele vai te fazer a ter assim uma estranheza, né? Ele vai querer algo que seja aquilo que você já fazia repetidamente todos os dias, né? Que já te dava aquele certo conforto, né? Na não motivação. Então, é entender que não deixa a sua cabecinha te botar pra baixo, não, né? Tentar mudar todos esses resultados sem mudar os comportamentos vai ser um pouco errado, né? Um pouco um erro, né? Um erro a mais comum de se cometer, de tipo, eu quero mudar todos os resultados sem mudar os meus comportamentos, sem mudar a forma que eu penso, sem mudar essas coisas do meu dia a dia, né? E a clareza é o primeiro passo. Saiba tudo o que for preciso para ser feito, né, na sua vida, liste tudo, bote tudo a planos limpos. Faz uma lixeia, bota no planinho assim e fala, é disso, disso, disso que eu repito, é disso que eu faço, né? Tudo que é feito nessa repetição, como eu já falei, eu tô repetindo para entrar bem na cabeça de vocês, né? Mesmo que seja em pouquinhos minutos diários. Ai, mas eu não sou uma pessoa espiritual, eu queria começar espiritualmente. Mano, você começa com uma oração, sabe? Eu não quero tender muito por esse lado espiritual, não. Mas entender que, tipo, às vezes é uma oraçãozinha no seu dia a dia, às vezes é um apeguinho, às vezes é um. Eu quero voltar a desenhar. É um rabisco no seu dia, uma pintura, um negócio que te conecta com o seu eu que você já perdeu, sabe? A internet veio para fazer a gente se perder de nós mesmos, de nos tornarmos algoritmos, mas não podemos ser algoritmos, não dá para ser. Então, toda essa clareza, todo isso de se ver por fora é um primeiro passo, né? E mudar todos esses comportamentos que te vou dizer assim que empobrece, mas não é comportamento que empobrece só de dinheiro, não, sabe? Não tudo, no geral, desde fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Tem coisas que nos empobrece nesse lado, né? E fazer novos comportamentos que nos enriquecem, né? E só sustentam com uma estrutura e uma constância. Então, botar novos comportamentos que com constância, que com estrutura ali vai fazer a nossa realidade mudar, porque é aquilo que eu já falei, né? Nós somos os nossos próprios universos e o que rodeia ali, o que rege o nosso universo, somos nós mesmos, as nossas escolhas, o que, muitas coisas que vêm de fora influencia na gente. Então a gente ser o nosso filtro, ser uma peneira, não deixar nada entrar e permanecer, deixar passar e fluir. Sabe, entender que só pode permanecer em você o que te faz bem, com constância, com evolução, com tudo. Ai, sabe, eu fico tão. Às vezes parece que eu tô um pouco drogada durante esses episódios todos, mas é que eu tô tão numa paz mesmo. E o jeito de falar as coisas assim parece que tá mudando, né? Parece que tá sendo feito por IA, não sei. As coisas mudam, né? Não só mesmo lá do primeira temporada, da segunda temporada adequando. E é disso que tá tudo bem, né? Entender isso tudo. Então, vão atrás dos maus hábitos, dos vícios bons, né? Dos vícios ruins, dos bons hábitos, dos maus hábitos de vocês. E entender que, Mona, tem que fazer rodar, tem que mudar, tem que. Desconforto tem que haver pra sua realidade mudar, sabe? Nada vai cair no seu colo do dia pra noite. É tudo numa constância, né? Entender que ciclos falidos
não vai dar em nada. Então é dar o final e partir para novas coisas, novas oportunidades, novos sistemas solares, novos universos, novos sóis, novas estrelas, e entender que nós somos os nossos universos, né? Então a gente tem que se fazer bem o tempo todo e para de dizer sim pra tudo e pra todos, hein? Diz mais sim pra você, mas até a gente tem que ouvir não também da gente, né? Muitas das vezes a gente tem que ouvir não, porque é essencial o sim e o não.